mercado de smartphones no Brasil já foi mais limitado. Samsung, Apple, Motorola e Xiaomi, faltava concorrência para eles. Agora em 2024 nós já temos bem mais opções disponíveis, então a ideia desse vídeo aqui é selecionar o melhor celular custo-benefício de cada uma das marcas que estão aqui no Brasil. Você não só vai sair com ideias do que comprar, mas conhecer alguns modelos novos, já que vira e mexe, a gente só fica vendo os mesmos celulares sendo repetidos. Então, se você gostar, tem link de onde comprar com segurança cada um dos modelos e tem também o nosso grupo de ofertas, onde um time dedicado faz uma curadoria diária do que tá rolando de barato na internet. Tem link aqui embaixo e agora roda a vinheta pra gente começar. Começando pela ordem de liderança do mercado, a Samsung é a empresa que tem a maior variedade de smartphones no Brasil, com a linha A entregando vários modelos. Tem o A6, o A15, o A25, o A35, o A55, daí depois ainda tem a linha M, que traz um monte de opções, os da linha Z, que dobram, tem muita coisa, e também tem a linha S, onde estão os aparelhos mais poderosos da empresa. Eu poderia citar a maioria deles como um bom custo-benefício, mas eu vou eleger o Galaxy M35 para ser o melhor modelo do momento deles, tá? O S23 poderia estar aqui por ser o topo de linha mais barato do momento, mas o M35 é o mais interessante para a maioria das pessoas. Ele está na faixa do ticket médio que a maioria dos brasileiros está comprando e traz um SoC potente que consegue rodar jogos, abrir diversos aplicativos e o sistema operacional também roda sem travar. Ele tem diversas atualizações previstas para o futuro e ainda conta com um preço bem condizente. É comum ver esse cara por R$ 1.300 ou R$ 1.400, enquanto o seu irmão direto, o A35, com o mesmo hardware e um acabamento melhorado, tá sempre R$ 200 mais caro. O Exynos 380, os 8 GB de RAM e os 256 de armazenamento são exatamente iguais do A35, só que ele tem um ponto onde sai melhor, que é na bateria de 6.000 mAh. É muito difícil bater esse valor, a maioria dos outros modelos tem apenas 5.000 mAh. Além disso, ele tem um conjunto fotográfico com lente principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 8 e uma macro de 5. A frontal traz 13 megapixels e todos os sensores têm bastante qualidade para fotos de dia e de noite, além de fazer vídeo 4K. Por R$ 1.400 ele tá muito bom, tá? Mas eu já vi esse cara lá no nosso grupo de ofertas por menos de R$ 1.300, então fica de olho no grupo, porque vira e mexe tem promoção da hora. Tá, mas e se você não tá atrás de um Galaxy e prefere um iPhone? Bem, seguindo essa lógica de colocar a ordem de domínio de mercado, quem vende mais, a Apple fica em segundo lugar, porque só vende modelos topos de linha e atualmente o melhor smartphone da empresa para quem busca custo-benefício é o iPhone 14, na minha opinião. Eu sei que ele e o 13 são muito parecidos, mas a diferença de preço entre esses dois modelos está ficando bastante curta, principalmente porque ele melhora bastante a qualidade das fotos na frontal e também traz mais poder de GPU graças a um núcleo extra. Ele também conta com 6 GB de RAM, que não é o suficiente para receber o Apple Intelligence, porém, vai ser bem melhor para quem quer um smartphone que fique esperto por mais tempo. A tela de 6.1 polegadas, resolução e brilho são iguais para ambos. Mas tem um detalhe que pode ser definitivo para os usuários, que é a bateria maior do iPhone 14. Ele vai durar mais tempo se você não exigir tanto com jogos, gravação de vídeos e outras tarefas tão pesadas quanto. Mas, voltando a falar das câmeras, eu disse que elas são melhores, mas não especifiquei. No caso aqui, temos algumas funções que smartphones antes dele não trazem, que é a super estabilização em vídeos e o autofoco na lente frontal, que não tem no iPhone 13. Só esses dois pontos já seriam o suficiente para mim, que gosto muito de usar as câmeras do meu celular para atividades com pets que se mexem bastante. Outra melhoria muito bem-vinda foi a calibração de fotos, que mesmo ainda sendo mais quente, no Galaxy, por exemplo, elas deixaram de ser amareladas demais. Ainda tem como editar perfil de cor para deixar dessa forma, mas se você gosta, também tem como deixar ainda mais neutro ou mais frio, azulado. Depende muito do seu gosto pessoal e o iPhone 14 vai te permitir fazer isso. Atualmente ele está R$ 3.800 na maioria dos varejistas, mas também pode ser encontrado usado em lojas como Trocafy por mais ou menos R$ 3.100 como um novo. Se para você ter um iPhone é essencial, eu indico o 14. Seguindo a lista, vamos falar de Motorola e do Moto G84, que é o intermediário com o melhor custo-benefício dessa empresa norte-americana que agora pertence à chinesa Lenovo. Esse telefone é de 2023, já ganhou um sucessor que pegou só a tela curva como diferencial, então é melhor economizar nesse modelo reto mesmo. Ele vem com 8 GB de memória RAM,
256 de armazenamento, um SoC intermediário que é um pouco mais básico, mas que ainda dá conta de rodar todos os jogos e vai seguir com mais uma ou duas atualizações de Android. A tela tá bem bonita, a bateria dura bastante, ele tem suporte ao modo desktop com o sistema da Motorola e isso é muita coisa legal para um celular de R$ 1.300. As câmeras não estão no nível da Samsung e da Apple, mas ainda dá para fazer bons registros com elas. Ele só não vai tão bem nos vídeos. Para quem é fã da marca, vai por mim, tá? Economiza e aposta no G84, porque o Snapdragon 695 é o mesmo do que o Snapdragon 6S Gen 3. Porém, além de todas essas coisas que eu disse, o foco da Motorola é no design e na construção dos seus aparelhos, com parceria entre a fabricante e a Pantone, por exemplo. Todos os anos tem smartphone chegando com o selo e com a cor destaque do ano, além de couro vegano na traseira. Isso começou na linha Edge, passou para a linha Moto G e parece que o público tá curtindo muito. Eu acho que é um celular realmente muito bonito. E antes da gente partir para o próximo modelo da lista, só quero lembrar vocês de utilizarem o comparador Escolha Segura, nossa extensão e aplicativo Android que compara preços, testa cupons e ainda te permite criar alertas. Ele tá aqui embaixo na descrição, junto com o link também para o nosso grupo de ofertas. Então dá uma olhada nessas duas coisas e vamos para o próximo equipamento. Seguindo com a nossa lista, eu vou precisar falar não só de Xiaomi, mas também de Redmi e Poco nesse tópico aqui, porque elas são três empresas que são controladas pela Xiaomi, mas que estão ativas no Brasil como se fossem a mesma companhia. Diante desse cenário, escolher apenas um smartphone é bem simples, tá? O Redmi Note 13 Pro, por exemplo, eu acho que tá muito caro por volta dos R$ 2.000. Até que tá aparecendo o Note 13 Pro 4G, que corta algumas coisas para ficar mais barato, mas eu acho que ele também não faz sentido. Por quê? Dá para você pegar o Poco X6 Pro por menos de R$ 2.000 e com 512 de armazenamento. Ele traz tela OLED, tem resolução de 1.5K, tem Dolby Vision e o SoC dele é tão poderoso quanto de um Galaxy S23 FE. Ele utiliza o Dimensity 8300 Ultra e a versão com 256 pode ter 8 ou 12 GB de RAM, mas o modelo que eu citei, que é o de 512, vem com a maior opção. Nas câmeras, o Poco X6 Pro ele peca um pouco. Ele tem um sensor de 64 megapixels e, bem, não confunda a quantidade de pixels com sinônimo de qualidade, até porque a frontal tem 16 e vai pior do que a ultrawide de 8. A macro a gente pode até ignorar, ela tem 2 megapixels que não ajudam em nada e tanto a resolução como a abertura do sensor é simplesmente ruim. Além de ter o segundo SoC mais poderoso da lista, o X6 Pro ele tem o carregamento mais rápido, com 67 watts de potência, para uma bateria de 5.000 mAh de capacidade. Ele vai durar um dia inteiro tranquilamente depois de carregar super rápido. Por menos de R$ 2.000, com essas configurações, dá para dizer que o Poco X6 Pro é até o campeão desse guia, mas calma, tem outros modelos para falar, tá? Seguido da Xiaomi, aqui a gente vai continuar de forma um pouco mais aleatória, porque a participação dos demais aparelhos das outras empresas tem uma representação mais baixa e daí não é notificado, tá? A Realme, ela se destaca bastante à frente das outras concorrentes com um mercado um pouco maior, porque eles já chegaram há alguns anos. Da sua oferta de aparelhos, o Realme 12 Pro é o que tem o melhor custo-benefício da empresa, mas não se engane, estamos falando de cada empresa e não dos melhores custo-benefício do mercado. E eu vou te explicar o porquê, tá? No mercado cinza, que é o que eu falo quando você encontra lá no Mercado Livre, no Marketplace, em algum outro site, mas que não tem nota, você encontra ele por R$ 2.000. E com isso ele traz um conjunto de hardware muito parecido com os smartphones da Xiaomi. Ele tem uma tela AMOLED com 6.7 polegadas, com resolução 1080p por 2.412 pixels. Ele vem também com 8 ou 12 GB de RAM, além de 128 de memória interna. Ele pode atingir, no entanto, a marca dos 512. No conjunto fotográfico, ele chega até a ser mais interessante que o aparelho da Xiaomi, com 32 megapixels numa lente de zoom e que permite um zoom híbrido melhor. No restante, ele segue igual ao concorrente, 50 megapixels na principal, 8 na ultrawide e 16 na frontal. Claro, a principal tem um pouquinho a menos. O SoC escolhido para equipar esse cara é o Snapdragon 6 de primeira geração, com Adreno 710, que é basicamente o 7S de segunda geração. Tá bem complicado isso. Segundo o Nano Review, a diferença de performance entre os dois smartphones é de 15% no AnTuTu e 5% no multicore do Geekbench. E mesmo sendo a mesma GPU, o clock da Adreno no 12 Pro é de 676 MHz contra 940 MHz no modelo Pro Plus. Então tem um avanço
no modelo mais caro. O ponto é que esse celular tem como foco a fotografia, além de, claro, o design e a construção. Ele conta com uma costura de metal no centro do celular, dividindo esse plástico que imita couro e com esse anel gigante para abrigar as câmeras. Em bateria, ele está no mesmo nível dos seus concorrentes e com uma potência igual à do X6 Pro. Por outro lado, nos meus testes, ele demora um pouco mais para carregar porque esquenta. Seguindo para a empresa irmã, a Oppo, essa daqui está operando no Brasil como uma concorrente, quase como se fossem duas empresas totalmente separadas. Até o time que cuida de cada uma delas não é o mesmo, o que pode ocasionar até em conflitos de agenda. Mas isso é só uma curiosidade do jornalismo tech para vocês, tá? A empresa mãe é a mesma, mas aqui eles estão posicionados diferentes. Eu quero falar então do Oppo A79, que é o rival do Redmi Note 13 5G. Sim, eu tô falando do modelo não Pro, tá? Aqui a gente não vai citar muito porque não tivemos a oportunidade de testar ele. Com base no que eu já conheço das especificações, o Dimensity 6020 ele é 15% menos potente do que o 6080, que está presente na linha mais básica do Redmi 13. Ambos trazem bateria de 5.000 mAh, carregam por volta de 1h15 com os 33 watts e trazem uma performance semelhante nos jogos, além do uso comum com redes sociais e afins. Entretanto, esse modelo A79 ele tem uma tela IPS LCD de 90 Hz, contra o AMOLED da Xiaomi. Eu sei que isso não é um comparativo, mas essa comparação é necessária porque a gente já testou os intermediários da Redmi, e nesse ponto ele vai levar a pior. Preciso comentar também que, como proteção, a Oppo costuma ainda usar o Panda Glass, que promete trazer algum tipo de proteção contra riscos e quedas, mas não tem como atestar se ele é melhor do que o Gorilla Glass. Na traseira ele tem sensor de 50 megapixels e tem um segundo de 2, que basicamente não vai ser usado para nada, tá? Isso já o coloca em desvantagem contra a concorrência, uma vez que a grande maioria vem com 3, alguns com mais algumas lentes. Então o G84 e o M35 acabam também levando a melhor perante esse cara aqui. Mas olha, as coisas só pioram pro lado da Oppo porque o A79, apesar de ser um dos mais interessantes deles, tá mais caro do que todos os outros modelos. A gente encontrou perto dos R$2.000. E então assim, é o melhor custo-benefício deles, mas não é o melhor custo-benefício. Seguindo para a próxima chinesa a operar no Brasil, vamos falar da Infinix, que se juntou com a Positivo e aqui no país virou o Infinix by Positivo. Eles têm alguns modelos bem legais. Apesar de não ser o mais barato da família, o Note 40 5G é bem interessante. Esse cara traz vários acessórios na caixa que compensam o seu preço, como película, carregador sem fio, capa magnética para acelerar a indução e diversas outras coisas. Temos uma tela AMOLED de 6.78 polegadas, com resolução 1080p e 120 Hz de taxa de quadros. No hardware, ele traz um Dimensity 7020, junto de 8 GB de RAM e 256 de armazenamento. Não se engane, tá? No site a empresa divulga ele como 16 GB, mas é aquele recurso que virtualiza parte do armazenamento interno como memória volátil. Dá para você ativar, dá para ajudar, mas o que ele tem de memória real são 8 GB. Ele tem dois sensores importantes, o principal tem 108 megapixels e o frontal 32. Daí ele tem mais duas lentes de 2 megapixels que simplesmente não precisam ser comentadas. No varejo ele sai por R$2.000 e fazendo uma conta de padaria é o mesmo que você gastaria para comprar uma base de carregamento sem fio, uma capa rígida com ímãs para MagCharge, que é a cópia do MagSafe, e uma película. Por isso eu ainda acho que esse celular tem um bom custo-benefício e acredito que ele pode ficar mais barato na Black Friday, até porque a Positivo está muito mais envolvida nisso e ela sabe como o brasileiro odeia ser passado para trás nesses períodos, então fica de olho nesse modelo, tá? Ela quer crescer no mercado e tá tentando agradar os consumidores com isso. Se você gostou, aproveita para ativar um alerta lá no comparador Escolha Segura, tá? Assim você ainda recebe um e-mail avisando quando ele estiver mais barato. Outra marca que a gente gosta bastante, mas que tá aparecendo cada vez menos, é a Asus. É difícil falar de custo-benefício quando ela só traz dois telefones e os dois são caros. Eu tô falando do Zenfone e do ROG Phone. Desses dois, eu preciso ficar com o Zenfone 11 Ultra, que é um topo de linha, com um módulo de câmera horroroso, mas que tem muita coisa legal. O telefone tem super estabilização de vídeo, tem um processador topo de linha, tem um design igual dos notebooks da linha ZenBook, que eu adoro, e uma tela enorme muito boa, uma AMOLED LTPO com 6.78 polegadas. Ela tem um brilho muito forte com 2500 nits e traz também o Snapdragon 8 de terceira geração. Conta com 12 GB de RAM e 256 de armazenamento, além de opção com 512 ou 16 GB de RAM. Esse telefone ele veio para brigar com os camerafones do mercado, porém ele peca ao seguir as chinesas e deixar apenas
1080p para gravação de lente frontal. Ele tem muita qualidade e muito potencial para fazer mais. No entanto, não dá para continuar aceitando esse tipo de coisa boba, limitação de software. Podia ter sim uma câmera frontal com 4K, principalmente num smartphone que chegou custando R$8.000. Na traseira, ela completa o conjunto com 50 megapixels na principal, 32 megapixels na câmera de zoom de 3 vezes e 13 megapixels na ultrawide, que são todas muito boas. Na bateria ele manda bem por trazer 5.500 mAh e um carregamento bem rápido. Eu tenho que admitir que eu curti bastante esse telefone, principalmente por ele ser 120 Hz durante o dia, mas com jogos compatíveis que atingem até 144 Hz de taxa de quadros, então a tela consegue ser maleável. Eu não sei se compensa R$8.000, porém ele tá tão gamer quanto o ROG Phone por um preço um pouco menor. Bem, no fim eu poderia até falar de TCL, Multi e mais algumas outras empresas. Quem sabe a gente tem Honor aparecendo aí mais pra frente. Mas a verdade é que até a Asus já foi um bônus aí pra quem gosta de celular e curte saber o que tá rolando no nosso mercado de forma oficial. Alguns desses modelos, como eu comentei, aparecem como custo-benefício a partir do momento que você compra do mercado cinza, quando ele não tem nota fiscal, não tem assistência técnica e que você encontra tanto no Mercado Livre quanto em algumas outras lojas, tá? Então, apesar de serem lojas confiáveis, pode vir dessa forma. Agora eu quero saber de vocês, gostaram do guia? Conheceram algum modelo novo que não estavam ligados? Deixa um comentário aqui embaixo e, claro, não esquece de seguir a gente para receber ainda mais vídeos como esse. Se eu deixei algum de fora, também comenta aqui embaixo para mim, porque eu tô de olho no que tá chegando, em que marcas estão vindo, o que tá rolando, mas posso ter deixado passar alguma coisa. Com isso em mente, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!